pessoal. Boa tarde para quem está entrando aí. Boa tarde, boa tarde. Agora a gente já vai começar, tá? Oi, Israel. Israel, né? Israel Bittencourt, tudo bem? Já já a gente começa. Oi, Aparecida. Tudo jóia? Boa tarde para vocês. Hoje nós vamos falar sobre agrotóxicos, tá? Vou dar uma passada aí rápida sobre a história dos agrotóxicos, o porquê que eles começaram a ser utilizados e falar um pouquinho da classificação deles, né? De pelo menos um agrotóxico bastante utilizado, panoraminha geral. Oi, Aparecido. Em outra live a gente vai tratar, mas no nosso canal nós temos um vídeo explicando sobre ele, tá? Que hoje ela é destinada à química dos agrotóxicos, a live de hoje, tá? Mas no nosso canal do YouTube, nós temos um vídeo explicando sobre o processo seletivo aí do Sistema Unificado de Seleção, tá? Que é o SISU. Boa tarde para quem está entrando. Dá uns minutinhos e a gente já começa, tá? Oi, Vitória. Boa tarde. De nada, Aparecida. Guardar uns minutinhos aí, pessoal, e a gente já vai conversando aí sobre a química dos agrotóxicos. Se você tiver alguma dúvida, tá? Se quiser perguntar alguma coisa, pode ir guardando aí que a gente já vai responder, tá? Oi, Mainara, boa tarde. Nicolas, hoje nós vamos falar dos agrotóxicos, a química dos agrotóxicos, tá? Dentro de uns 2, 3 minutinhos aí eu já vou começar a falar, tá bom? Se tiver alguma dúvida, já vai guardando aí, anotando para a gente poder tentar sanar ela, fechou? Vamos lá então, pessoal. Então hoje nós vamos falar sobre a química dos agrotóxicos. Boa tarde, Marcela. Tudo bem? Vamos falar então sobre a química dos agrotóxicos. Vamos lá então entender um pouquinho sobre isso, tá? Eu vou dar um panorama geral sobre o agrotóxico, né? Explicar para vocês a definição, depois falar da onde que surgiu e a gente vai falar algumas coisinhas aí sobre essa classe, né, de agentes químicos em específico. Bom, pessoal, vamos lá então. O que é um agrotóxico? A primeira coisa que a gente tem que ter, né, claro, na nossa cabeça. Agrotóxicos, pessoal, também são conhecidos como defensivos agrícolas, inseticidas, pesticidas, herbicidas, fungicidas, né? São vários tipos de agentes químicos que vão fazer o controle de algum tipo de praga. Como assim algum tipo de praga? Vamos supor que eu tenho uma plantação de laranja, e eu percebi que a minha plantação de laranja ela tem algum fungo, né, que está danificando, né, a minha produção.
ela está dificultando a minha produção. Eu estou tendo parte das minhas laranjas com uma qualidade boa e outra parte com algum problema. Vamos pegar outra fruta que é bem comum ter, né, algum tipo de praga, que é a goiaba. A goiaba, eu não sei se todo mundo conhece, já viu, né, um pé de goiaba, ele costuma ter bastante praga, né, danificando o fruto, dificultando o crescimento da planta, né? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que administrar algum tipo de agente químico, tá? Alguma substância que faça o combate dessa praga, fazendo com que essa planta possa se desenvolver. Isso é um agrotóxico, é um defensivo agrícola, tá? E aí ele pode tá tanto controlando, né, um fungo, um inseto, uma erva daninha. Então existem várias classificações, tá, de agrotóxicos. A gente vai tentar falar disso daqui um pouquinho mais claro. Vou olhando aqui os tópicos para me relembrando aqui a ordem. Bom, da onde que surgiu a necessidade de utilizar agrotóxicos? Bom, pessoal, a população ela começou a crescer de uma maneira mais acelerada. E isso fez com que existisse a necessidade de começar a cultivar o alimento, ao invés de só ficar procurando em florestas e afins, né? Então existe a necessidade de determinado ponto. Oi, Luísa, né? Luísa Roberta, vai sim, vai ficar salvo, tá? Tanto no Instagram quanto no nosso canal do YouTube. Bom, existiu a necessidade, obrigado Marcelo, esse assunto é muito interessante mesmo. Surgiu a necessidade, então, do ser humano começar a realizar o plantio, né, do alimento e estocar esse alimento. Só que o que acontece? Quando você começa a plantar o alimento, quando você começa a estocar, você vai dar brecha para que certos roedores, certos insetos, até certas ervas daninhas comecem a aparecer com maior frequência. Por quê? Agora elas têm, então, um alimento também. Então, a necessidade humana de controlar essas pragas, esses agentes destruidores das plantações ou de animais que eram criados de maneira doméstica, fez com que eles começassem a pensar em algo para combater essas pragas. Então isso é conhecido como praga. Então daí surgiu a necessidade de utilizar um defensivo agrícola, um agrotóxico, né? Então inicialmente a ideia do uso dos agrotóxicos foi essa, né? Controle de pragas que era nociva a alguma cultura alimentar, né? Seja uma plantação, seja ali o cultivo de animais, né, para abate. Então, houve essa necessidade. Deixa eu ir passando para seguindo os tópicos aqui. Bom, pessoal, o que é considerado agrotóxico, né? Eu gosto de usar a definiçãozinha para a gente partir ali de algo bem embasado. Segundo a FAO, né, que é uma instituição, Food and Agriculture Organization, né? Ela fala que, olha só, agrotóxicos é qualquer substância ou mistura de substâncias utilizadas para prevenir, destruir ou controlar qualquer praga. Aí presta atenção nesse detalhe agora, incluindo vetores de doenças humanas e animais, espécies indesejadas de plantas e animais, causadoras de danos durante ou interferindo na produção, processamento, estocagem, transporte ou distribuição de alimentos, produtos agrícolas, madeira e derivados, ou que deva ser administrado para o controle de insetos, aracnídeos e outras pestes que acometem os corpos de animais de criação. Tá vendo a gama que um agrotóxico consegue abranger? Muita gente imagina que agrotóxico é só aquilo que é utilizado em fruto da cultura, ou em uma planta daquela cultura, em uma parte que não é o fruto, né? Então o que acontece? Muita gente constrói essa ideia de agrotóxico focada na agricultura, mas o agrotóxico ele também entra na pecuária, ele entra em outros tipos de cultura, tá, pessoal? Então, por exemplo, quando eu tinha uma vaquinha, ela dava, sei lá, algum berne, né, algum fungo na pele da vaca, a gente aplica um medicamento, uma substância química, é nóis, Warlen. Quando a gente aplica uma substância ali naquela praga, né, naquele fungo que está na pele do animal, também é considerado agrotóxico. Agrotóxico, então, pessoal, é qualquer substância utilizada para controle de pragas, para controle de algo que aconteceu em larga escala que vai trazer um prejuízo. Outra coisa interessante, que eu acho que é
legal da gente ressaltar, vou passar aqui, é a questão de quando surgiu essa necessidade dos agrotóxicos, né? E como é que a humanidade tratava isso inicialmente, que eu acho que é muito interessante. Bom, pessoal, na Idade Média, a gente já tinha a ideia de algumas pragas, né? Então, muito antigamente já apareciam várias pragas em plantações, pragas que atormentavam, né, a humanidade. E o mais engraçado é que a humanidade estava acostumada a atribuir essa aparição de pragas, de, né, insetos, ervas daninhas, fungos, a castigos divinos. Então, várias divindades, né, existem, né, para várias crenças, e eles acreditavam que aquele era um castigo da divindade, porque nós, humanos, não seguimos algo que a divindade pregou. Ah, vocês deveriam fazer isso, então não cumpriram, eu vou mandar uma chuva de pragas para vocês, né? Então, atribuíam muito a castigos divinos. E engraçado que, eu vou até pegar aqui a data, tiveram julgamentos eclesiásticos. Olha para você ver, foi mais ou menos ali entre o século 17 e 18. Então, entre o século 17 e 18, tiveram mais de 90 julgamentos eclesiásticos de pragas, que era para julgar se aquela praga ela foi uma praga que tinha um fundamento divino. Ó, Deus está certo, mandou a praga porque a gente não fez aquilo. Ou não, julgava a praga como sendo benéfica. Não, tinha que acontecer isso mesmo. A gente não cumpriu o que a divindade queria, então essa praga aí ela é bem-vinda, né? Então tinha essa espécie de julgamento ali entre o século 17 e 18. Então houveram vários desses julgamentos, né? Bom, já em 2500 ali antes de Cristo, a gente tem relatos de que os sumérios usavam enxofre. Sabia disso? Usavam enxofre como inseticida. Então usavam o enxofre para combater insetos, tanto em plantações quanto nos animais domésticos. Tá? Aí você tem ali algumas outras substâncias que eram utilizadas, como o piretro, né? Que é proveniente de uma folha seca, que foi utilizada também como agrotóxico, isso desde 400 anos antes de Cristo. Então, também bastante utilizado. Aí vamos lá. Relato de utilização científica. Quando é que começou a aparecer um estudo científico, né, para a utilização de agrotóxicos, para a utilização, então, de substâncias químicas para controle de pragas? Elas começaram a aparecer, pessoal, ali em meados do século XIX. Tá? Então, meados do século XIX, começaram a estudar de maneira científica a eficácia da utilização de substâncias químicas que controlariam pragas que poderiam aparecer em certos tipos de cultura, tá? E até onde essa utilização seria vantajosa? Porque será que é interessante eu utilizar um agente químico para matar uma praga, mas até que ponto isso vai ser benéfico? Isso vai me trazer algum malefício? Isso vai ficar acumulado na planta? Vai ficar acumulado no animal? Isso é ruim para mim? Então começaram a surgir alguns estudos nesse sentido. Bom, ali no final do século XIX, tá, vários compostos foram sintetizados. Então vamos lá, vou citar alguns para vocês aqui, né? Nós temos ali, a fim sempre de controlar pragas, tá? Nós temos então uma mistura de enxofre e cal, que foi uma das primeiras que foi utilizada. Nós temos uma mistura também de sulfato de cobre e cal, que era outra mistura utilizada também para o controle de pragas. Deixa eu citar outra muito importante aqui. Isso que eu estou mostrando para vocês são substâncias inorgânicas. Até agora eles não tinham conhecimento de compostos orgânicos capazes de controlar pragas. Tá? Aí nós temos uma que é muito famosa, creio eu que muita gente já deve ter ouvido falar dela, que é a mistura de sulfato de cobre e cal que eu falei, só que o nome conhecido dela é de calda bordaleza. Já ouviu falar disso? A calda bordaleza foi uma das primeiras substâncias químicas utilizada para combate de praga. Tá? Ela era usada no combate do míldio. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é muito famosa, né? É uma doencinha causada pelo fungo da uva. Tá? Então a calda bordaleza, muito famosa, foi utilizada também em meados do século XIX. Bom,
Esses compostos, né, que são sintetizados até mais ou menos nesse dado momento, de maneira científica, né, são compostos inorgânicos. É muito importante falar disso, porque mais para frente eu vou mostrar que houve um divisor de águas, que foi a aparição de alguns compostos que são inorgânicos, tá? Então nós temos aqui, ó, compostos orgânicos de origem vegetal. Vamos falar de alguns. Então nós temos os inorgânicos e os orgânicos. Isso foi uma divisão muito importante, tá? Os compostos orgânicos derivados de carbono poderiam ser... Isso, calda bordaleza, né? Calda bordaleza é o sulfato de cobre misturado com a cal, tá? Que era um inseticida utilizado para combater o míldio. Míldio é uma doença causada pelo fungo da uva, tá? Então, calda bordaleza é um agrotóxico que foi muito famoso aí durante a história. Ele é separado e com S. Calda bordaleza com S. Beleza? Anota aí e depois dá uma lida, tá? Muito interessante aí de você pesquisar sobre, tá bom? Bom, vamos lá então. Deixa eu continuar. Voltar de onde eu parei aqui. O fluoreto de sódio também é uma substância que era utilizada para combate de formigas, também muito interessante e importante em dado momento da ciência. Bom, vamos lá então, já na parte da orgânica, né, que a gente está voltando. Bom, pessoal, a orgânica eu citei para vocês que os persas, né, utilizavam, alguns outros povos também utilizaram. 400 anos antes de Cristo tem relatos da utilização do peritro, né, ou piretro, que é um pó obtido de folhas secas, tá? De uma flor. Então você pegava a flor junto com as suas folhas, ressecava, esse pozinho então gerava um agrotóxico que combatia aí algum tipo de praga. Não me recordo agora qual, tá? Fico devendo. Então, outro bastante importante, que vocês vão agora pirar. Quem faz uso aí de cigarro, né, vai entender agora, às vezes, o malefício que isso pode causar. Então, começa a pensar sobre isso. Nós temos o exemplo da nicotina. A nicotina, pessoal, é um tipo de agrotóxico e orgânico. Tá vendo? A nicotina ela vem de uma planta. Então, é um tipo de agrotóxico orgânico, também muito utilizado, tá? No combate de insetos. Até atualmente, né? Atualmente, ó. Esses dias para trás, eu estava na roça e a gente foi dar combate em algumas moscas, em um pomarzinho que a gente tem lá. E aí, o que o meu padrinho fez? Opa, esse pó rosa aí, ó, é orgânico também e é derivado de folhas secas. Tá, Israel? Se for o que eu estou imaginando, é porque eu precisaria da fórmula para saber o que é ao certo. Mas se for o pó rosa que eu conheço, né? Se for um nome comercial só para essa substância, ele é orgânico também. Voltando ao caso das laranjas. Meu padrinho pegou fumo mesmo, colocou de molho na água, colocou naquelas bombas que você coloca nas costas, né, e pulveriza, aquela bomba que eles chamam de bomba costal, e começou a pulverizar nas folhas de laranja. Diminuiu o inseto, né, porque o fumo também é um tipo de inseticida. Então, a nicotina que tem na folha do fumo combate alguns tipos de praga, tá? Principalmente insetinho de jardim, inseto pequeno, combate demais, tá? Agora vamos lá, tem um rapaz muito importante Isso, olha aí, ó, a N. Galdino Silva falando, água de fumo, cinza de madeira, tudo isso são substâncias orgânicas que podem ser utilizadas no combate a pragas, muito bem. Bom, tem um rapaz, um cidadão, né, do início da química orgânica, que sintetizou o primeiro composto orgânico a partir de um inorgânico, né, que ficou conhecida essa síntese como síntese de Wöhler. Estão lembrados dele? Friedrich Wöhler, ele sintetizou um composto também muito interessante, né? Qual foi esse composto? Vocês se lembram? Alguém aí sabe? Não? Ninguém? Ah, beleza. Ele sintetizou, pessoal, a ureia. Isso foi um divisor de águas também no campo dos agrotóxicos, sabia? Porque acreditava-se que era possível só ter um agrotóxico inorgânico a partir de um inorgânico e um orgânico a partir de substâncias orgânicas. Friedrich Wöhler abriu um leque de opções quando ele sintetizou a ureia a partir do cianato de amônio, que é um composto inorgânico, e mostrou para a humanidade que era possível sim nós produzimos um composto orgânico através de um inorgânico. E foi aí que começaram a surgir vários outros tipos de agrotóxicos,
Posso citar para vocês, ó, nessa época, né, mais ou menos ali, século XIX também, né, nós tivemos a sintetização do aldrin, do dieldrin, do heptacloro e do toxafeno. São agrotóxicos muito, muito importantes também, tá? Bom, vamos lá, dando uma certa continuidade aqui. Nós podemos falar desses inseticidas orgânicos também, com um aumento, né? Porque existe um desenvolvimento da indústria química muito grande nas guerras. E na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos um desenvolvimento muito grande dessas substâncias, que acabavam sendo utilizadas também em campo de guerra, né? Em batalha, né? Então nós temos uma que é muito, 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 muito importante, que foi um marco para a química, que é o 1,1,1 tricloro 2,2 diparaclorofenil. Esse nome é uma canseira, você deve estar xingando eu aí agora de raiva de escutar esse nome. Mas eu tenho certeza de que quem tem conhecimento com agrotóxico aí, pelo menos o mínimo, vai saber quando eu falar para você que esse cara é o DDT. Já ouviram falar do DDT? DDT, pessoal, ele foi utilizado, tá, pela primeira vez em 1943. Tá? Então foi durante a Segunda Guerra Mundial. Sabe para que ele era utilizado? Existiam piolhos que conseguiam incomodar as tropas norte-americanas. Desenvolveram o DDT para combater esses piolhos. Tá? E aí isso deu um avanço, tá, na guerra, né? Ajudou os soldados norte-americanos a ter um desempenho melhor, né? E esses mosquitos, eles eram um problema, porque eles transmitiam uma doença, né? Que é conhecida como... Deixa eu até lembrar o nome dela aqui. Deixa eu achar. Tá? Olha aí, ó, eu vou falar do DDT. Viu? Boa, Israel. O DDT é famoso. Então o DDT ele foi usado a primeira vez em 1943, Segunda Guerra Mundial, para combater piolho que dava no soldado norte-americano. E esse piolho passava a doença chamada... Aí, eu acho que voltou. Dá uma olhadinha aí se voltou. Dá uma olhadinha aí. Israel, Denner, N. Galdino, Marcela. Voltei ou não voltei? Voltei. Valeu, Israel. Valeu, Denner. Então bora continuar então. Então bora lá. Bom, para a gente dar continuidade aqui então. Como eu havia falado, se a gente for ficar falando aqui de todos os agrotóxicos presentes, nós vamos ficar uma tarde inteira. Então existem organoclorados, organofosforados, aí os inorgânicos, os orgânicos, são vários tipos de agrotóxicos, tá? Opa, obrigado Marcela, Mainara, obrigado. Voltou, né? Valeu demais. Vamos então dar uma passada aqui para a gente falar sobre, acho que é a parte mais importante, que é a questão do quanto esse agrotóxico pode fazer mal para a nossa saúde, né? Vamos lá então. Como é que eu posso classificar esses agrotóxicos? Eu vou deixar aqui para vocês. Vou só colocar aqui só um minutinho. Eu vou acompanhando os tópicos aqui e vou conversando com vocês. Olha só, uma classificação que eu gosto demais, né, de mostrar sobre os agrotóxicos é a classificação dividida em 4 setores, né? Então eu posso classificar ele de 1 a 4. Classe 1, 2, 3 e 4. Vamos lá então. Os agrotóxicos classe 1. O que são agrotóxicos de classe 1, pessoal? Classe 1 são os agrotóxicos que são altamente perigosos, tá? Então classe 1, agrotóxicos que são altamente perigosos. Mas ao quê? Ao meio ambiente. Meio ambiente é tudo que rodeia, né, você, inclusive você. Então os classe 1 são os mais perigosos. Vamos falar de um exemplo de classe 1? Eu acho que pode falar da maioria dos organoclorados. O DDT, por exemplo, é classe 1. Quem já usou ele sabe o quanto ele faz mal, o quanto ele é perigoso e o quanto ele consegue perdurar no nosso organismo. Nós temos também os classe 2, que são produtos que são muito perigosos ao meio ambiente. Então um pouquinho mais brando, não é altamente perigoso como os classe 1, né? Classe 2, nós já podemos pegar, por exemplo, o Maleion. Maleion é um agrotóxico que é considerado como classe 2. Nós temos os classe 3 também. Quais são os classe 3? Pessoal, os classe 3 são os que são perigosos ao meio ambiente. Apenas perigosos.
Qual é um classe 3? Eu vou pegar um que você utiliza bastante. Creio que quem utiliza agrotóxico aí, tem um pedacinho de terra, pelo menos no quintal, algum cultivo pequeno, já utilizou glifosato. Ele é conhecido comumente como mata-mato. Já ouviram falar dele? Do mata-mato? Vou bater um mata-mato aqui. Ele é o glifosato, tá? O glifosato ele é um agrotóxico que é perigoso, mas não é muito perigoso nem altamente perigoso, tá? Ele é ok. Oferece um risco por ser uma substância química que vai ser administrada em alguma planta que pode ser utilizada depois para alimento, para alguma cultura que vai ter contato com o seu organismo, trazendo algum tipo de malefício. Isso é certo, tá? E nós temos os classe 4. Esses, pessoal, são pouco perigosos, tá? Os classe 4 são, por exemplo, os derivados de óleos minerais, tá? Então, quando você utiliza algum óleo mineral para combater algum tipo de praga, esse cara não vai te oferecer quase risco nenhum, tá? Esses óleos minerais. Bom, agora vamos para as classificações finais, né? E aí nós temos esses caras que são classificados em 4 partes, e a gente pode definir eles também de acordo com uma classificação. Depois vocês dão uma olhada, nós temos o texto no meu podcast lá no Spotify do Brasil Escola. Vocês podem acessar. O meu dedo azul tá mexendo com substância, não usei luva. A gente pode conferir lá no Spotify do Brasil Escola, que vai ter um podcast falando sobre os agrotóxicos. E aí eu classifico de maneira bem detalhada essa questão do DL50, que é uma classificação utilizada também para nortear esses 4 grupos de agrotóxicos, né? Classe 1, 2, 3 e 4. Belezinha? E para a gente finalizar, o que eu vou falar? Pessoal, vamos lá. Agrotóxico é uma coisa boa ou ruim? A gente tem que mensurar, é óbvio. A gente tem que mensurar o custo-benefício. Hoje, né? A realidade que a gente vive hoje nós podemos utilizar a cultura dos orgânicos. Isso é uma crescente desde 2009, né? A cultura do orgânica é uma coisa que vem crescendo demais, porque vai trazer menos malefício à nossa saúde. Não faz a utilização de produtos nocivos à nossa saúde. Não tem um cumulativo de substância nociva na cultura realizada, seja uma plantação, seja um cultivo ali pecuário. Então, é uma saída, uma alternativa ao uso dos agrotóxicos. Não tem alternativa? Tente utilizar agrotóxicos de classe 4, agrotóxicos que têm uma periculosidade mais baixa. Beleza. Vamos agora falar de outro ponto. Vai utilizar agrotóxico? Utilize com segurança, tá bom? Utilize o agrotóxico com segurança. É só isso que eu te peço. Qual é a segurança, professor? EPI, os equipamentos de proteção individual. Para fazer utilização de um equipamento de proteção de segurança, de proteção individual, de maneira adequada para o uso de agrotóxico, vamos lá, vou te falar o que você deve utilizar. Primeiro, é interessante que você utilize um macacão, tá? Para evitar do agrotóxico ter contato com o seu corpo. Segundo, esse macacão, se ele não for vedado no pé, você deve usar uma galocha. Terceiro, você vai manusear o agrotóxico, utiliza luvas. De preferência, luvas de nitrila, que são luvas que resistem a abrasivos químicos com uma maior intensidade. Terceiro, utilize máscara, pessoal. A máscara que você deve utilizar não é essa máscara cirúrgica, não. É máscara com filtro, tá? Então, filtro duplo, filtro único, uma máscara de carvão ativo como filtro, no mínimo. Mas utilize máscara com filtro. Óculos de proteção, viseira, tá? Aquelas viseiras que agora o pessoal está usando muito por conta do surto de Covid. Aquilo é indicado também. E a touca, tá? Então pode utilizar isso daí. O Denner está perguntando como as grandes plantações medem a quantidade adequada de agrotóxico a injetar na plantação. Denner, é feito um estudo, tá? Em torno desse DL50, que é o nível agrotóxico, o nível tóxico desse agente, essa substância química, para saber o quanto ou qual o máximo eu posso jogar por metro quadrado de área, ou por hectare, ou por alqueire, depende da plantação e do cultivo. Cada cultura tem uma especificidade. Então é feito um estudo antes da plantação, do tipo de praga que acomete essa plantação, do tipo de inseticida a ser utilizado, é realizado testes para saber da acumulação desse inseticida na cultura, para depois ele ser administrado.
E o indicado é também fazer um estudo da melhor forma de administrar esse agrotóxico. Se vai ser administrado via avião pulverizador ou se vai ser algum outro tipo de maquinário. Beleza? Então, questão do EPI, finalizando aí. Depois da máscara e da viseira que eu estava falando, interessante que você use também aquela touca egípcia, se eu não me engano é o nome dela, né? Essa touca egípcia é aquela que veste a cabeça e vem com uma espécie de palitozinho aqui atrás, né? Tampando também a nuca. Belezinha? Bom, pessoal, acho que esse foi um resumo aí bem rápido. Fechou, Denner? Um resumo bem rápido, né? Para que a gente possa ter uma ideia inicial sobre a química dos agrotóxicos. O Israel está perguntando, existe uma máquina que faz esse tipo de estudo? Israel, eu não sei te precisar, eu vou ficar te devendo essa. Creio eu que deve existir uma máquina que faz o estudo em separado, né? Do agente químico, da planta, do método. Hoje é muito utilizado também para fazer esse tipo de estudo, que é a aplicação de agrotóxicos de maneira localizada, só onde tem uma danificação na cultura. Por exemplo, hoje acontece eu tenho uma plantação de... Deixa eu ler sua pergunta para continuar respondendo. Prof, os agrotóxicos são prejudiciais à saúde porque tem a ver com a magnificação trófica, não é mesmo? Ou seja, eles acumulam em nosso organismo? Vou chegar lá também. Vou finalizar a explicação da máquina e já chego lá, Israel. Boa demais sua pergunta. O que acontece? Hoje, ao invés de você bater um agrotóxico na plantação inteira, não, o pessoal planta e aí eles vão fazer um mapeamento, pode ser por aviões, tá? Um aviãozinho pequenininho, eu conheço um modelo até que chama Vant, um avião bem pequenininho que o pessoal joga, ele mapeia a terra, ou pode ser feito via drone, eles vão fotografar a terra, vão localizar por análise colorimétrica aonde eu tenho fungo, inseto, alguma praga danificando a plantação. E aí, eles vão fazer um controle por satélite para um drone, ou um avião, ou um pulverizador jogar o agrotóxico só no lugar que está danificado. Então, isso já é uma maneira de diminuir o uso do agrotóxico, tá? O maquinário que é utilizado para diminuir o uso dele que eu posso te falar é esse, que eu tenho conhecimento. E sobre essa magnificação trófica, sim, existem agrotóxicos que são, por exemplo, os de alta periculosidade, os classe 1, que eles têm uma acumulação, seja na planta ou no animal, muito grande. E o organismo do ser humano vai, de maneira indireta, consumir aquilo quando fizer o consumo daquele vegetal, daquele legume, né? Ou do próprio animal. Então, sim, o que você disse é super válido, né? Então, a gente tem que lembrar sempre disso e as provas gostam demais de cobrar sobre esse determinado assunto. Bom, pessoal, mais alguma dúvida? Não? Tranquilo? Espero que eu possa ter ajudado vocês. Espero que vocês tenham gostado da live. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, acabou a live, corre lá no YouTube, Brasil Escola, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificações, fica ligado que a gente vai começar a soltar vários vídeos novos agora, tá? E fica ligado também em todas as nossas redes sociais, tudo bem? Pode dar uma olhada também lá no Spotify, nós temos um canal lá agora que a gente está lançando vários podcasts e tem um podcast lá sobre os agrotóxicos que é muito interessante, eu estou detalhando tudo isso lá nele, belezinha? Igor, quais são os efeitos dos agrotóxicos em contato com as pragas e o ser humano? Depende, cada agrotóxico tem uma finalidade. Então, existe um agrotóxico para cada tipo de praga. Por exemplo, tem agrotóxico que é para combater a erva daninha de folha redonda, agrotóxico que é para combater a erva daninha de folha comprida, né? Existem vários tipos de efeitos. Então, depende do agrotóxico. E no ser humano vai depender de vários fatores também. Além da questão da bioquímica do corpo, que varia de um ser humano para outro, nós temos também o efeito diverso de um agrotóxico em relação ao outro. Não é o mesmo efeito para todos eles. Beleza? Então, pessoas, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês nessa tarde de terça-feira. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até a próxima.